tribuna. Senhor presidente, nobres pares, primeiro parabenizar Caxias do Sul pelos 150 anos da imigração italiana, 20 de maio de 1875, 2025. Falava com o presidente Lucas, que bom que se nossa etnia tivesse um dia também, o dia da nossa imigração, né? Mas vamos lá, é uma luta, por isso que eu sou sempre favorável, quando nós comemoramos e celebramos datas que nem essa, porque a gente sabe o quanto é importante ter origem e ter conhecimento. Eu tenho preparado aqui, senhor presidente, estou como presidente da nossa comissão de análise do regimento interno, que está aqui, preparada, temporária especial para o regimento de revisão. Tivemos uma reunião segunda-feira, também quero falar do vereador por um dia, mas eu não posso me furtar, até peço agora para que tire da tela ali a nossa apresentação, depois, se der tempo, a gente dá uma continuidade, porque nós estamos vivendo esse momento que foi falado aqui, que nos causa muita preocupação com relação a essa paralisação que está acontecendo com os nossos servidores públicos municipais, e isso nos preocupa muito por conta do que foi ontem comentado, mas eu fico feliz porque a jarra está meio cheia, e isso é importante, porque houve uma proposta, e eu acho que, em função dos encontros, está se abrindo um caminho para a negociação, isso é importante. Claro que nós, como foi falado aqui por vereadores, que a 409 não representa, principalmente o maior segmento dos profissionais servidores públicos, que é a educação, que é uma coisa que me preocupa muito, a vereadora Rose, e os vereadores que são professores, porque ontem eu fiquei aqui na Câmara, falei até com o presidente, perto das 7 horas, ficamos conversando, recebemos um grupo de professores que penso que o grande destaque que foi impulsionado foi quando aconteceu aquela facada na professora Thaís de História. Sabe, isso trouxe um desmembramento de uma situação que trouxe a insegurança, tanto que foi criado um comitê intersetorial, porque a comissão dos diretores trouxe um documento que ali, por si só, já diz o que as escolas, o que a rede pública municipal representa. E eu me coloco no lugar, porque também, como tive a oportunidade de ser secretário do governo Adiló, eu também me coloco no lugar porque eu fico analisando aonde eu também não fiz minha parte, porque a coisa não é de um dia para o outro. A coisa ela não é de um dia para o outro. E aí eu fico analisando e conversando com a comissão dos diretores, e fizemos essa aproximação, inclusive, desde antes, até fui cobrado por muitos, por que eu não fui ali nas manifestações e falei para eles, gente, eu não vou subestimar a inteligência de vocês. Eu sou da base de governo, eu sou do governo. Mas nós estamos, como pessoalmente, mas como presidente da Comissão de Educação, junto com os nobres membros, nós estamos fazendo uma aproximação, tanto que nessa reunião de segunda-feira, que o vereador Rafael se referiu, que era a reunião da base, nós tivemos na segunda-feira, nós tivemos várias pautas, e uma delas, muito importante, foi para que nós pudéssemos falar sobre essa atual situação, para tentar chegar numa nova proposta, porque é uma forma também de nós fazermos a nossa parte, porque a Câmara tem que fazer a sua parte, intermediar, chegar no bom senso. Vereador Cláudio Libardo, Vossa Excelência, que está acostumado com esses acordos sindicais de categoria, e o sindicato representa essa categoria. E aí cada um faz a sua parte. A gente tem que entender isso. Nós, enquanto Câmara, a principal função nossa é criar essa ponte, essa mediação. O Executivo faz a sua parte dentro de um limite em que ele acha, e a categoria tem que fazer a sua reivindicação. Para mim, penso que esse é o processo democrático que nós estamos vivendo. Então, eu não posso fazer uma fala como quem já não passou lá pela Secretaria de Educação, como ordenador de despesa, né, de aproximação, e falo muito mais, porque quando estive lá, posso, por exemplo, citar, e a gente tem que tentar, muito mais do que ouvir as demandas, é escutar as demandas, porque escutar, ela dá um sentido maior e dá atenção ao que as pessoas estão solicitando. Então, nesse sentido, o que a gente está torcendo enquanto Câmara de Vereadores, enquanto
presidente da Comissão de Educação, enquanto vereador, enquanto ex-ordenador de despesa da área da educação, que tive a oportunidade por ser 3 vezes, é que nós consigamos, porque os professores estão me dizendo, Edson, nós queremos voltar. Né? Nós precisamos também trazer para essa discussão a família. Ontem, a presidente do sindicato, a Silvana Piroli, colocou. As famílias, elas também têm que fazer esse processo, porque o professor hoje, em sala de aula, faz tudo, menos dar aula. Tem que ser conselheiro sexual, tem que ser psicólogo. Né? O professor hoje não consegue dar aula. Então, foi um grito de alerta, e a gente tem que entender isso. Eu não posso fazer uma fala desconectada de quem não está a par do que está acontecendo. Porque desde que aconteceu a facada na professora Thais, nós estamos em contato direto com a comissão dos diretores, tanto que estamos propondo e achando uma forma, uma articulação, para que a comissão dos diretores, ela venha do executivo, uma comissão também reconhecida permanentemente no sistema de ensino. Porque hoje ela existe, mas ela não é reconhecida. A comissão dos diretores, para que ela faça parte, vereador Lucas, de um processo que é legítimo, é legal, mas que seja reconhecida através de projeto, uma indicação do executivo. Já falei isso, inclusive, com a comissão dos diretores. Peço uma parte. Então, nesse sentido, é que nós temos que trazer essa discussão. É um problema muito grande que está se avizinhando em Caxias do Sul. Hoje nós estamos falando diretamente entre a parte, vou falar só da parte da educação, 50 mil pessoas direto entre corpo docente, discente e profissionais da educação. Seja das escolas municipais, seja da gestão compartilhada. Então, indiretamente, nós estamos falando que há que se entender, há que se fazer e verificar que o copo, ele está, nós não podemos considerar que está vazio, ele está meio cheio. Eu prefiro considerar isso, porque também, de outra banda, eu tenho conversado, eu tenho falado, aliás, ontem conversei com o vice-prefeito, para que nós pudéssemos tentar fazer uma agilização de escuta, inclusive, que foi mediada e foi me pedida pela vereadora Andressa. E nós estamos fazendo a nossa parte. E isso me preocupa muito, porque também todos nós já estamos recebendo da comunidade. Né? Então, enfim, queria dividir esse momento de angústia com os senhores. Eu tinha programado uma outra coisa no grande expediente, mas é um momento que preocupa Caxias do Sul. Mas ontem, como já houve uma aproximação, já houve uma proposta, tomara que haja uma contraproposta e a gente consiga chegar num bom termo, porque hoje ainda é paralisação. Ainda não é greve. Estado de greve. Então, vamos tentar, nós, enquanto 23 vereadores, tentarmos fazer essa aproximação. O presidente ontem fez uma ponte bem importante, tentou fazer, mas em função de todo o processo, tentou. Quando um presidente, quando um membro, e a gente sabe, a autoridade, se coloca à disposição através daquilo que ele comanda, ele está definindo e declinando aqui uma ação positiva dele, daquilo que compete a ele que está nos comandando. E nós também, nós conversamos diretamente sobre isso. Nós não podemos dimensionar, e eu disse para as pessoas, eu não vou subestimar a inteligência de vocês, vou subir lá no palanque para falar o quê? Eu vou subestimar? Se tem uma coisa que eu não gosto que façam comigo é subestimar a minha inteligência. Eu não vou subestimar a inteligência dos outros, por a posição que eu estou hoje, estou da base. Seria, no mínimo, hipocrisia minha participar deste momento, no mínimo. Mas a gente está atento. As coisas vêm para cá. Então, eu quero dizer que desde ontem, aliás, desde que começou esse movimento, nós estamos tentando aproximar as partes. Tenho a certeza disso. Né? Não aparecemos por óbvio, mas a gente está acompanhando todo o processo. Quem me pediu a parte, o vereador Libardi, depois a vereadora Andressa e o vereador Caleb. Muito obrigado pela gentileza, vereador Edson. Eu tive a oportunidade de intermediar mais ou menos umas 10 convenções coletivas dos metalúrgicos, a maior categoria da nossa cidade. E o que eu vejo, vereador Edson, aqui, quando se tem um estado de greve ou um estado de paralisação, não existe alguém que seja efetivamente beneficiado. A gente acreditar que o trabalhador que se encontra em greve se encontra numa situação positiva, não. Se encontra numa situação ruim, a sociedade se encontra numa situação ruim. Mas o que eu verifico nessa negociação é que e nas negociações que eu participei, e tendo me apegar a um ponto da sua fala, talvez a resposta aqui não seja exclusivamente econômica, vereador Edson. Talvez a resposta seja muito mais ampla, porque a situação que nos levou a essa paralisação não é uma situação meramente econômica.
Ela é uma situação que veio, como o senhor bem relatou, das condições de trabalho, da tragédia que aconteceu com a professora na Zona Norte. Então, são questões específicas. Então, vereador Edson, acho que o problema vai se ampliando, mas de toda forma a gente tem que tratar não exclusivamente da remuneração, mas sim de toda a condição de trabalho quando a gente negocia algo Senhor entre duas categorias. Obrigado pela gentileza. Declaração de líder, eu agradeço a Vossa Excelência. Declaração de líder da bancada do Republicanos, vereador Edson da Rosa. Vereador Andressa, seu parte. Eu passo os trabalhos para o vereador Edson, porque eu gostaria de pedir Eu passo os trabalhos para o vereador Petrini, e depois eu gostaria de pedir uma parte, vereador Edson da Gostaria de Rosa. uma parte, se possível. Tá, eu vou conceder os apartes, depois só que eu quero fazer o meu assunto, mas está tudo certo, já fizemos 10 minutos. Por favor, não vai ser concedido, vereadora. Fica tranquilo. Vereador Andressa, sua parte, por favor. Vereador Edson, obrigada pelo aparte. Primeiro que isso que o vereador Libardi falou é real. Nós, obviamente que os trabalhadores têm todo o direito de fazer as suas reivindicações, mas tenho certeza que se perguntar, de fato, para os sindicatos, para os próprios trabalhadores, e ontem eu vi cartazes sobre isso aqui, né, que estar num estado de greve, paralisar, também não é confortável para eles, é uma forma de luta, mas não é que é confortável, que é maravilhoso, e ninguém está nessa situação de forma satisfatória. Segundo lugar, que claro que toda Caxias, toda a cidade, ela é afetada de alguma forma. Agora, nós como pessoas, como parlamentares, e aí o vereador Lucas ontem teve uma atitude de tentativa de mediação, e eu acho que isso é importante, nós precisamos tentar, e a gente conversa muito sobre isso, vereador Edson, e eu lhe solicitei ali, né, uma articulação com o Senalba, o senhor fez isso, teremos uma reunião pública semana que vem em relação a isso, porque da minha parte também quero que as coisas sejam alinhadas da forma melhor para todos e para todas, mas em relação aos servidores públicos, tenho certeza que o índice é um fator importante, mas o que a gente tem percebido é que, principalmente, o setor da educação tem trazido uma revolta em relação às suas condições de trabalho, principalmente a partir do que aconteceu com a professora na nossa cidade. Obrigado. Então, nós temos que ter sensibilidade em relação a isso. Só para finalizar, o vereador Daniel, o senhor trouxe os dados ali sobre a questão salarial, e aí o instituto que fez isso foi o Instituto Lehman, e eles dizem o seguinte: a análise dos dados aponta que a remuneração média dos professores da rede pública de Caxias para 44 horas semanais é de 9.819, só que a maior parte dos servidores são de 20 horas, né? Então nós temos que considerar isso. Praticamente nenhum professor na nossa cidade ganha esse valor, gente. São 20 horas, então é menos da metade. Portanto, nós não podemos achar também que servidor público é privilegiado, né? Nós precisamos entender o nosso contexto e trabalhar para que a nossa cidade, para que todos ganhem, sem que ninguém saia lesado. Obrigado pela parte, vereador Edson. Obrigado, vereador Caleb. Vereador Edson, parabéns. Vereador Caleb, por favor. Vereador Edson, parabéns pelo seu assunto, por trazer isso à tona aqui e novamente concordar com Vossa Excelência no que diz respeito à necessidade de ouvir a comissão dos diretores, visto que fizemos isso enquanto comissão de educação aqui desta casa, né? Embora tardiamente nós tenhamos... Presidente. Embora tardiamente nós tenhamos conseguido essa oportunidade, inclusive, vereador Edson, imagino eu que essa paralisação ela escala não necessariamente somente pela questão salarial, mas sim pela falta de atendimento a algumas demandas, que nós pontuamos isso na reunião da base do governo, e é importante que se diga isso a todos os colegas, em especial os da oposição, que por óbvio não estavam na reunião do governo, que nós estamos buscando isso e estamos cobrando enquanto base. Então, a base do governo não está alheia à situação e não está de olhos fechados, pelo contrário. Nós talvez não estamos aparecendo, mas nós estamos trabalhando nos bastidores para que a coisa seja atendida, uma vez que somos integrantes da Comissão de Educação e se entende que a educação, de fato, é um tema crucial e o cenário é desfavorável nesse momento. Então, acho oportuna a sua fala como presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara e também esse diálogo que a gente está fazendo junto ao Executivo. Obrigado. Vereador, eu não sei, vereador Lucas, depois vereadora Rose pedir. Obrigado, vereador Edson. Eu acabei de receber uma notícia muito triste para mim, uma grande amiga, apoiadora. Quando eu tomei posse aqui como presidente, a caneta que eu lavrei a ata de posse foi da minha amiga Bruna Thalita Pinto Paim,
estava aguardando há 3 anos, né, a recolocação de uma casa na Secretaria de Habitação. O vereador Petrini conhecia, teve um problema cardiovascular e acabou de falecer. E o que me faz estar aqui, não sair daqui, eu tenho certeza que ela gostaria que eu permanecesse aqui fazendo o que eu acredito e lutando por aquilo que eu acho mais importante. Mas eu quero dizer que acho preocupante essas falas. Preocupante essas falas partindo do líder do governo. Se o governo quer fazer uma guerra campal com os servidores, e amanhã com os profissionais da educação infantil, e talvez a semana que vem com os profissionais da assistência social, é uma opção, e talvez seja mais difícil. Quando alguém diz que os professores do município têm um salário bom, é porque não sabe a realidade das nossas escolas. E outra coisa, eu quero concordar com o vereador Caleb, porque nós conversamos. Nós tivemos essa casa abarrotada de professores. Depois de uma professora ter quase sido assassinada, foi entregue uma carta com pautas reivindicatórias e nada foi feito. Então, vocês querem agora que os professores e professoras concordem com uma reposição e, como bem disse a vereadora Rose Frigeri, não venham aqui se locupletar com reposição inflacionária. Porque eu aqui, como vereador, votei pela reposição inflacionária dos servidores e dos vereadores. Eu defendo reposição para todos os trabalhadores. Agora, do jeito que os servidores estão, especialmente os meus colegas professores, querer acabar com paralisação à base do bafo na nuca, acho que não vai ser a melhor saída. Eu, enquanto presidente, fiz e farei minha parte, propus uma reunião ao prefeito que não aceitou ontem, e sigo disposto, porque tenho responsabilidade como chefe do Poder Legislativo. Eu espero que o caminho do governo seja o diálogo, porque, do contrário, quem vai sofrer vai ser a população. Obrigado. Vereadora Rose. Vereador Edson, muito obrigada. Primeiro, eu acho que algumas coisas a esclarecer. A categoria não está reivindicando só aumento salarial. Também. E vamos ser bem sinceros, faz muito tempo que a categoria, mais de 10 anos, não tem aumento salarial. Beleza, não é o único prefeito que não deu. Acontece que foi o único prefeito que tirou. Porque quando nós passamos de 11 para 14, a contribuição do FAPES, nós tivemos 3% de perda salarial. Então, além de não ter aumento real, teve perda real. Porque quando tu perde 3%, tu perde salário. Segunda coisa, desculpa, vereador Edson, quero lhe devolver o tempo, mas não é possível fazer essa situação agora, dizer do vale. O vale, quem trabalha 40 horas, ganha só sobre 20, o vale alimentação. Quem se aposenta não ganha férias. Eu estou de licença saúde, perde o vale, não leva para aposentadoria. Então, não vamos disfarçar que um aumento no vale-refeição é aumento de salário. E outra, eu não estou aqui para defender se vai ter paralisação, greve ou se vai voltar. Mas eu vou e fui e sempre terei o direito de ir em qualquer Assembleia de Servidores, porque antes de ser vereadora, eu sou servidora pública e irei como servidora. Então, não é nenhum vereador aqui que vai me dizer que eu estou lá no caminhão para ganhar palmas, porque eu sempre vou quando a luta é boa e quando a luta não é tão boa assim. Obrigada, vereador. Imagina. Obrigado, mas é isso. Obrigado. Obrigado. Então, eu gostaria de dizer que foi isso exatamente. Cada um está no seu papel, como eu já falei na minha fala. Desculpe o pleonasmo, a redundância, mas é isso mesmo. E de dizer que nós, enquanto vereador, enquanto presidente da Comissão de Educação, já comentamos aqui anteriormente, quem está nos ouvindo aqui não teve a oportunidade de escutar, estamos atentos, estamos conversando muito com a Comissão dos Diretores, desde o evento da professora Thaís, que foi esfaqueada, e nós comentamos aqui que é um grito de alerta, e disse também que não posso negar que fiz parte desse processo e daqui a pouco não consegui enxergar.
é se colocar no local do outro e sabendo que temos que fazer a nossa parte nesse momento de mediação. Como eu falava aqui anteriormente, senhores vereadores, eu tinha preparado o grande expediente para que nós fizéssemos aqui a prestação de contas da Comissão Temporária Especial para a Revisão do Regimento Interno, onde eu estou como presidente, a vereadora Rose é a nossa relatora e a vereadora Daiane é a nossa revisora, e todos os vereadores têm consigo aí o plano de trabalho para acompanhar a participação. De repente, durante a semana ou na semana que vem, nós colocamos na tela. E agradeço, nós não podíamos nos furtar de comentar uma situação que está nos tensionando a todos, e esperamos que as partes consigam conversar e cada um de nós consiga fazer a sua parte dentro daquilo que lhe compete. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Em grande expediente, vereadora Andressa Malman.